Aqui com a aula de ciências, as fases da vida de outros animais, o livro didático. Nós trabalhamos sobre as fases da vida do ser humano, das pessoas, que também nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Assim também são os animais, né? E cada um adulto passa por uma fase, assim também os animais. Então, nós temos aqui que muitos animais, como os cães, apresentam fases semelhantes à dos seres humanos. Nascem do corpo da mãe. Outros, como alguns insetos, passam por fases diferentes, como a larva e a pupa, que nascem de ovos. Então você olha aqui, o cão filhote, depois de uma gestação, né? O cão filhote, e aí ele se torna o quê? Adulto, e depois ele se reproduz, que é quando ele tem os filhotes, né? E o cão idoso, todo animal vai ficar idoso, assim como o ser humano, só que os dois têm a última fase, que é a da morte, né? Nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Já a fase da borboleta é bem diferente. Por quê? Porque aí ela vai colocar aqui os ovos na folha, depois colocar os ovos vai se tornar o quê? Em uma lagarta, e depois a lagarta, que ela sofre uma metamorfose, né? Que se transforma em uma pupa. E depois, daqui de dentro ela vai sair o quê? Uma borboleta novamente. Aqui nós temos a atividade. Ligue o animal ao seu filhote.
Então, qual é o filhote aqui do pato? De cara, da onça, do peixe, do sapo e do jacaré. Você vai ligar aí qual é o filhote que mais se modificou ao se tornar adulto. Qual desses aí vocês acham? Vocês acham que foi do pato? Vocês acham que foi a onça? O jacaré? O peixe? Não, né? Nenhum deles. Foi o quê? O sapo, né? Ele tem um ciclo de vida diferente. Ele tem fases da vida bem engraçadas. Eu vou mostrar aí pra vocês em um videozinho como é. Mas ele é o que realmente se modifica, porque ele parece um peixinho. Ele parece um peixinho, mas nós chamamos ele de girino e depois ele se transforma em um sapo. Vou mostrar aí pra vocês o vídeo. Algumas características dos animais. Todos os animais têm pernas e andam. O que vocês acham? Nem todos, né? Nem todos. Alguns se rastejam, né? Os animais habitam os mais diversos ambientes e podem ser agrupados conforme as suas características. E aí você vai dar uma observada aí nessas características. E tudo vai depender muito da questão de locomoção mesmo. Os animais se locomovem para buscar os alimentos, para se reproduzir, para procurar abrigo, para se proteger de outros animais, entre os outros motivos. Cada animal se locomove de acordo com as características do seu corpo e do ambiente em que vive. Eles podem nadar, saltar, rastejar e voar, por exemplo. A rã se locomove saltando, a serpente se rastejando, o peixe nadando e o beija-flor voando. Sim, com a alimentação. Os animais, eles se alimentam bem diferentes. Nós temos animais entre si que têm diversas formas de conseguir seus alimentos. Os animais carnívoros, quais são os animais carnívoros? Aqueles que se alimentam de outros animais, aqueles que se alimentam da carne. Variadas características relacionadas à captura de presas. Por exemplo, a onça, gatos domésticos, leões, utilizam suas garras para capturar o alimento. Algumas aves carnívoras, como as corujas e os gaviões, eles utilizam as garras e os bicos, que são bem fortes, que é para poder matar o seu animal. Os tubarões, os cães e onças, elas usam o quê? Os dentes, que são pontiagudos e afiados. E os polvos, eles utilizam o quê? Os seus tentáculos, que são essas, como se fossem braços aí, né? Que nós chamamos de tentáculos, que são muito fortes. Os animais herbívoros são aqueles que se alimentam de quê? De legumes, verduras, capim, né? Por exemplo, nós temos os papagaios, os bicos para quebrar as sementes, grãos e frutos, as ovelhas que usam as suas línguas quando se abaixam para procurar e selecionar seu alimento, que são alguns tipos de capins, né? Então, os animais carnívoros são aqueles que se alimentam da caça de carnes, né? E os herbívoros são aqueles que se alimentam de vegetais, capins, frutas, folhas, galhos, entre outros. A cobertura do corpo. A cobertura do corpo também varia entre os animais e tem muitas funções. Por exemplo, pode proteger contra os impactos, auxiliar na locomoção, manter a temperatura do corpo, dificultar o ataque dos inimigos. Os mamíferos, isto é, os animais que mamam. Nós temos animais que mamam, nós chamamos eles de mamíferos. Os seres humanos têm pelos, estruturas em forma de fios que saem da pele. As penas são encontradas exclusivamente nas aves. Elas são fundamentais para o voo. Os peixes, como os tubarões e as sardinhas, os répteis, como as serpentes e os lagartos, geralmente representam o corpo revestido por escamas, que são estruturas mais rígidas. Olha só aqui as escamas da serpente e do peixe. Em uma atividade aqui nós temos,
para você fazer a observação destes animais. Aqui, inclusive, ele dá quantos metros ele tem, né? Então, você dá uma olhadinha bem no cantinho que ele dá mais ou menos quantos metros. Olha só aqui. Este pássaro aqui, ele tem 60 centímetros. Esta cobra aqui, ela tem 45 centímetros. E aí você conhece todos esses animais aqui? Vamos verificar. Você conhece esses animais? Escreva o nome deles abaixo. Então, nós temos aqui, qual o nome desse daqui? Alguém sabe dizer? É uma capivara. Desse daqui é o quê? Um tubarão. Esse aqui é o quê? Um tigre. Essa daqui é o quê? Que eu digo cobra, mas é uma serpente, que ela é venenosa. E esse daqui que é um tipo de gavião, né, que é o carcará. Identifique quais animais nadam. Com o número 1, você vai colocar aqui dentro desse quadrinho quais animais nadam. E quais andam, você vai colocar aqui dentro desse quadrinho. Quais andam. Quais se rastejam, você vai colocar o número 3, qual é deles que se rasteja. E qual que voa, você vai colocar aqui, vou verificar e vai colocar o numeral dentro do quadrinho, qual deles voa. Essa é a identificação. E aí você vai fazer a observação de cada um deles, a pelagem, qual deles tem garra, qual deles tem bico, qual deles tem os dentes bem pontiagudos, afiados, os venenosos, os que nadam e são perigosos. Aí você faz a observação aí na página 98 dessa imagem de um registro de povos muito antigos que viveram há milhares de anos. Já fazer esses desenhos aí belíssimos, né? Você já observa que naquela época já tinha artistas. Eles viviam nas cavernas e o que eles observavam, eles desenhavam dentro das suas cavernas e ficou aí a arte deles como uma herança de um passado bem antigo. Em sua opinião, o que esta imagem mostra em relação aos seres humanos com os animais? O que vocês acham? Que eles já tinham convivência com muitos animais naquela época, já utilizavam os animais como transportes, já utilizavam os animais para alimento, então tinha uma relação na época já com os animais. B. Que características você imagina que os animais representados tinham? Quais são as características? Você vê aí as orelhas, as patas, os chifres. Vocês sabem mais ou menos o que é esse animal aí? É um veado, né? Nós chamamos de veado esse animal. Corça, entre outros, né? Tem outros nomes que eles dão aí. C. Em qual fase da vida você imagina que os seres humanos representados na imagem devem estar? Vocês acham que em que fase eles estão aí? Na fase adulta ou adolescentes? Na fase de criança? O que vocês acham? Para caçar, a caça era realizada pelos adultos ou adolescentes, porque os adultos ensinavam os adolescentes, homens, a caçar. Crianças não tinham porte físico, nem altura, nem força, nem capacidade para caçar. Então, eram esses dois que poderiam caçar, ou adolescentes ou adultos. 2. Relaciona as características do box a cada animal. O gato tem 30 centímetros. E o que o gato tem? O que você observa? Olha as palavrinhas lá dentro do retângulo. Pelos, ele tem pelo? Se ele tiver pelo, você vai colocar aí, pelos, vírgula. Ele tem bico? Não. Quem é que tem bico? O tucano. Então, você vai colocar lá no tucano. Ele anda? Ele anda. Então, você vai colocar, ele anda. E o tucano anda? Não. O que o tucano faz? Ele voa. Também tem a palavrinha lá. Tem 4 pernas? Tem 4 pernas o gato. E o tucano tem 4 pernas? Não. Quantas pernas ele tem? 2. Asas. O gato tem asas? Não, é o tucano.
Tem penas. Quem que tem penas aí? O gato? Não. Então você vai fazer o direcionamento das palavras conforme cada característica do box de cada animal que está se tratando aí.